Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E o Senhor já sabe quem é. Jesus tinha uma missão. Então ele escutou essa mensagem e respondeu o que está ali no versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então é um momento que fazia parte da missão de Jesus. Não era um momento que estava ali à toa acontecendo simplesmente do nada, e aí Jesus parou para pensar e falou nisso. Não, era um momento que já estava previsto para acontecer. O Senhor já sabia o que ia acontecer, né? Ele já sabia, e ele falou que aquilo era para a glória de Deus. E quando a gente olha o versículo 5, olha que interessante. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então a gente vê que aqui repete a mesma coisa. Fala que o Senhor amava aquela família. E a gente fica pensando assim, na nossa mente, né, natural, mundana, a gente fica pensando, poxa, mas se Jesus amava tanto essa família, por que Lázaro ficou doente? Né? Por que o Senhor permitiu que ele ficasse doente e em seguida que ele morresse? Essa é a pergunta que vem na nossa mente. Na época que eu fiquei doente, eu me perguntava muito dessa forma também. Eu falava assim, Senhor, mas eu não sou uma pessoa boa, eu não faço tudo certinho, por que eu estou doente? Essa foi uma pergunta que eu fiz muitas vezes para Deus. Então aqui é a mesma coisa, a gente vê que está sendo afirmado que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, por que Lázaro ficou doente? Gente, às vezes é difícil a gente aceitar isso. Somos cristãos, estamos na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. Não nos isenta de passarmos por provações. Na palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Lázaro também está nessa. Lázaro também passaria por aflições, Marta também, Maria também, porque Deus não tem filhos preferidos. Deus faz fazer o sol sobre justos, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, sermos servos do Senhor, filhos de Deus, estarmos na casa do Senhor e sermos cristãos, não nos isenta de passarmos por dificuldades. Então é isso que está dizendo esse versículo aqui. Por isso que ele frisou novamente que Jesus amava, mas existe uma missão a ser cumprida. E se Jesus precisar usar a vida de alguém para que essa missão aconteça e seja um sucesso, ele vai usar. Jesus até faz com que pessoas morram para que outras sejam salvas. Eu vi isso muito claro na minha família. A minha madrinha faleceu. A minha prima, que era filha dela, já estava na igreja há muito tempo, né, ela é missionária. O meu primo, irmão dela, nunca queria nem saber de igreja. Quando a minha madrinha faleceu, quem foi a pessoa que pediu para ir para a igreja e hoje é um cristão e está dentro da igreja? Meu primo. E ele chegou até lá por quê? Pela morte da minha madrinha. Olha isso. Isso é muito forte. A gente às vezes não acredita em determinadas coisas que acontecem, mas é isso aí. Então, a missão de Jesus tem que ser cumprida. E não importa como. Né? Então, a gente olha lá no versículo 15. Eu vou pular aqui um pouquinho, tá, irmãos? Fala assim... Na palavra do Senhor ainda fala assim, que eu pulei aqui, que Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar, né? E depois que ele disse a seus discípulos, vamos lá, porque Lázaro dorme. E os seus discípulos ficaram confusos, né? Como assim? Se ele dorme, então ele não precisa que o Senhor vá lá. O Senhor já quase foi apedrejado, né? Quando estava lá, e o Senhor ainda quer voltar para lá. E aí Jesus teve que ser claro com eles.
Lázaro está morto. E o versículo 15 fala assim, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então isso aqui já é uma pista do que Jesus queria fazer. Jesus estava sendo, lembra que eu falei no início, perseguido, porque as pessoas não queriam acreditar que ele era o Filho de Deus. Essa era a chance dele provar. Essa era a chance dele provar a sua majestade. Essa era a chance dele provar que ele realmente era Filho de Deus. Né? Então ele deixou isso tudo acontecer porque existia um propósito. E assim é na nossa vida também. A dificuldade tem um propósito. A provação tem um propósito. A doença tem um propósito. Eu sou a prova disso aqui. Né? Então tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Às vezes não fica muito claro para a gente no início, mas o Senhor tem um objetivo, uma finalidade com aquilo que a gente está passando. Principalmente nós que estamos aqui na casa dele, que somos fiéis a ele. Então, o versículo 15 fala: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Às vezes, Deus tem que chegar no extremo com a gente. Ele tem que chegar no extremo, naquela hora que a gente fala, não tem jeito, o que é que eu vou fazer? Para a gente acordar. Eu digo isso, irmãos, que isso aqui mostra muito do que eu vivi. Eu precisei chegar ao extremo, achar que eu ia morrer. Esse foi o meu extremo. Eu tinha praticamente, eu só não vou dizer 100% de certeza, mas eu estava quase lá. Então, era uma luta entre a fé e a razão. Meu Deus! Pela razão, não tinha jeito nenhum. Assim aqui como Lázaro. Pela razão, pelos olhos humanos, a gente olha e a gente não vê saída. A gente não vê nenhum caminho, nenhuma luz. Foi assim comigo também. Eu não via uma saída. E era aquela luta na minha cabeça, aquela luta no meu coração da fé, porque eu já conhecia o Senhor. Na época que eu fiquei doente, eu estava afastada, e eu voltei. Então eu conhecia só de ouvir falar. É muito bom frisar isso. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. E olha só, tudo isso que aconteceu onde o Senhor me trouxe. Eu que estava afastada da igreja, que era tímida para falar, para tudo, e hoje estou aqui. Olha o propósito do Senhor sendo cumprido. Olha a dificuldade que eu passei para chegar até aqui, para a glória minha, não para a glória do Senhor. Olha que coisas lindas Ele faz. E com Lázaro foi a mesma coisa. Quando a gente olha, depois aí do versículo 15, a gente andando um pouco mais à frente, Jesus resolveu ir, né, de encontro a Marta, Maria, só que Lázaro já estava morto. E quando ele chega e se depara com Marta, Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é assim com a gente também. A gente às vezes nós pensamos que estamos sozinhos e que isso não aconteceria se o Senhor estivesse aqui. Mas a gente tem que lembrar que Deus tem um propósito com tudo. Né? Então ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois, em seguida, ele encontrou com Maria. Maria estava em casa e Maria lhe falou a mesma coisa. Então Jesus chegou lá, naquele cenário de tristeza, naquele cenário de dor, naquele cenário de incredulidade, naquele cenário, digamos, até de confusão, porque era muita gente. Ele chegou lá depois de 4 dias.